A paz, iniciamos mais um dia de oração na presença do nosso Deus. Eu quero ler aqui com os amados, com as amadas, Marcos, capítulo 14, o versículo 3, que diz: E, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E aí o texto continua dizendo, né? E alguns ouve que em si se indignaram. E aí começaram a questionar Jesus, dizendo, né? Você continua lendo o texto que você vai ver isso. Que ela poderia ter pego esse valor desse dinheiro, ter vendido e dado o dinheiro para ajudar os pobres. E aí Jesus continua dizendo que sempre haverá pessoas pobres, né? Enfim, continua o texto, mas ele disse ali para aqueles homens que estavam julgando o ato daquela mulher, que estavam criticando aquela mulher, acusando aquela mulher, Jesus disse que ela havia entendido o que ela estava fazendo, ela estava ungindo o Senhor. Ela sabia, no profundo do ser dela, ela tinha o entendimento, porque ela tinha se rendido a Deus. A alma dela, o espírito dela estava rendido ao Senhor, então ela tinha entendido que havia chegado a hora de Jesus se entregar por nós. Então ela se humilhou ali ao Senhor e ungiu ele com aquele nardo puro. Ela não se importou com valor, ela não se importou com julgamentos, ela não se importou com o que falariam dela, com os olhares que teriam ali voltados para ela, de julgamento, de acusação. Ela não se importou com nada, ela só quis fazer o que Deus falou para ela fazer naquele momento. E Jesus disse que a história dela seria contada, que todo mundo saberia da história dela, que ficaria para a memória. Porque o que ela fez teve muito valor para Deus. Porque ela não se importou com nada, nem com o valor do nardo, do óleo, né, do perfume ali que ela derramou, nem com as afrontas, as acusações, nada. Ela simplesmente fez o que Deus havia tocado no coração dela naquele momento, porque ela tinha entendido o plano da salvação. Quando a gente entende quem nós somos em Deus, quando a gente entende o plano de salvação, nós não se importamos mais com o dinheiro, nós não se importamos mais com o que os outros vão pensar ou falar de nós. Nós não se importamos mais com o que vão pensar de nós. Nós só nos importamos com o que Deus fala para nós. Nós só nos importamos em obedecer ao que o Senhor tem nos mandado. E muitas vezes vai confundir aquelas pessoas que não estão no mesmo nível espiritual. Assim como essa mulher confundiu aqueles homens que estavam ali. Eles estavam ali com Jesus, mas eles não estavam no mesmo nível que Jesus e nem no mesmo nível que aquela mulher. É claro que Jesus estava muito acima, eu não estou comparando Jesus com a mulher, nunca faria, né? Isso é muito claro que Jesus é Deus. O que eu estou dizendo é que aquela mulher reconheceu que Jesus é Deus, era Deus, e era digno de ser honrado, era digno de ser exaltado. Era digno de receber toda a adoração naquele momento, e aquela mulher o adorou. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Ela derramou aquele óleo, aquele unguento de nardo puro sobre a cabeça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Senhor, eu quero, Pai, neste dia, orar a Ti, meu Senhor. Entrar na Tua presença, Pai, te pedindo perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Te pedindo perdão, Senhor, por tantas vezes que deixamos de fazer o que o Senhor tem nos ordenado. Preocupados, ó Pai, com o que os outros iriam falar ou pensar de nós. Pai, queremos ser como esta mulher que não se preocupou, ó Deus, mas ela fez o que o Senhor Deus havia colocado no coração dela. Ela te obedeceu. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que quando estamos em obediência ao Senhor, muitos fariseus se levantarão para nos criticar. Muitos se levantarão, ó Deus, para nos acusar, assim como foi com esta mulher, para nos lançar pedras. Oh, meu Pai, mas quando nós estamos firmados em Ti, Pai, e nós queremos isso a cada dia mais, estarmos firmados em Ti, nós não vamos mais nos se preocupar com tais acusações. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos firmados, ó Deus, em obediência à Tua palavra, à Tua voz, a cada dia mais, assim como esta mulher estava, Pai. Ela não se preocupou com os pecados do passado dela, porque ali ela já havia sido perdoada. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que venhamos, Pai, aprender com esta mulher, a obedecer ao Teu chamado, a obedecer às Tuas instruções, a obedecer, Pai, quando o Senhor nos mandar prostrar ao Senhor, orar, buscar ao Senhor, que venhamos fazer isto, Pai, em obediência a Ti, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor mandar fazer alguma coisa, Pai, aqui na terra, que venhamos estar sensíveis à Tua voz em obediência, independente do que os outros vão pensar ou falar de nós, Pai. Porque esta mulher rompeu todas essas barreiras e por isso a história dela ficou registrada aqui na palavra. Oh, meu Deus, esta mulher era como nós, Pai. Ela era como nós, Senhor, normal. Mas ela rompeu essa barreira. Ela entrou naquele lugar, Pai, onde ela foi julgada, onde ela foi acusada, onde ela foi falado mal dela. Senhor, mas ela rompeu com tudo isso e ela não permitiu que aqueles olhares maldosos, ela não permitiu que tudo aquilo impedisse ela de agir e fazer a vontade do Senhor na vida dela. E que ela realizasse o que o Senhor havia dito para ela fazer naquele momento. Aleluia! Ela não se importou com ninguém. Ela só se importou em fazer a vontade do Senhor. Por isso eu te
peço, Pai, hoje em oração, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a fazermos sempre, a estarmos sempre, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Haja o que houver, seja lá quem se levantar, Pai, seja Sambalate, Tobias, seja demônio que for, Pai, que se levantar contra nós, que venhamos estar, Pai, contigo, com a Tua vontade fixada em nossas mentes, em nossos corações, com Teu Espírito Santo reavivado em nós, Pai, para que possamos cumprir o Teu chamado e a Tua vontade em nós, meu Deus, em nome de Jesus. Independente, Senhor, do que vier, independente, meu Pai, de como vamos ser julgadas por homens, por fariseus, por pessoas que não te conhece verdadeiramente, que não entregou o coração verdadeiramente a Ti, Senhor, e está sendo levantado só para tentar derrubar aquele que está no propósito, que está no caminho, que está no chamado. E aí nessa passagem, nesse capítulo 14, continuando, Jesus disse para esses homens que ela fez o que podia, que ela antecipou, no versículo 8, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus falou para eles. E no versículo 9, Jesus diz: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então Jesus disse para aqueles homens que muitos, que onde o evangelho fosse contado, fosse pregado, todos conheceriam a história desta mulher, porque ela fez o que Deus havia lhe ordenado, colocado em teu coração, sem se importar com as pedradas. Aleluia! Que neste dia o Senhor te fortaleça, te mantenha fixado na rocha que é Ele, te mantenha firme para os vendavais da vida, te mantenha firme nele para que você cumpra o chamado e os propósitos dele, independente do que falarão de você. Senhor, eu quero, Pai, eu quero estar cumprindo o teu chamado, Senhor, independente, Pai. Independente, meu Deus, do que pensam ou falam de mim. Porque eu sei, Senhor, quem eu sou em Ti. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos cura, Pai, nos liberta para cumprir o Teu chamado, o Teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha alcançar, meu Deus, aqueles, Pai, que estão com o chamado enterrado, que estão com o chamado, ó Pai, adormecido, porque se preocupou com o que os outros falaram dele ou dela, e foi enterrando esse chamado. Senhor, visita neste momento, Pai, esse meu irmão, esta minha irmã, que ela venha entender, Pai, que este chamado, este dom não pode ser enterrado, tem que ser reavivado. Reaviva, meu Senhor, que esta minha irmã, este meu irmão, pare de se preocupar com o que os outros vão falar ou pensar de você.
Anuncie Cristo, anuncie o Evangelho, porque este é o teu chamado. Seja ele no louvor, na adoração, na pregação, na intercessão. Seja ele dando o exemplo, cuidando das crianças no ministério infantil. Seja ele como for, cuidando da igreja. Seja ele como for, cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito, Senhor. Ajuda, Senhor, a levantar este que está caído, com o propósito enterrado, Senhor, por causa de uma palavra que foi liberada, de uma palavra que foi lançada, e ele enterrou esse propósito. Ó Deus, ajuda, levanta, Pai, desenterra, em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Pai, visita, Senhor. Reaviva, meu Deus, reaviva, assim como fez com esta mulher, Senhor. Assim como fez com esta mulher, Pai, faça conosco, ó Deus. Assim como ela não se preocupou, Pai, que não venhamos nos preocupar com nada do que pensam ou falam de nós. Com as maledicências, ó Deus, que se levanta contra nós. Mas que sejamos cumpridores, que venhamos cumprir o nosso chamado aqui até o último dia da nossa vida, ou até Jesus voltar e nos levar. Entenda que você precisa se levantar e cumprir o teu chamado, o teu propósito. Não permita que ninguém te derrube mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. E você cumprindo o teu chamado, a tua história ficará para sempre. Muitos contarão a tua história, porque você será um exemplo de uma pessoa que viveu com Cristo, de uma pessoa que viveu e deu exemplo do que é viver com Jesus. Ganhe almas para Jesus cumprindo o teu chamado, o teu propósito. Em nome de Jesus, fique na paz. Amém, amém e amém.